Olá, galera, beleza? Hoje vamos falar sobre função exponencial, modelos exponenciais. Você deve ter ouvido aí muito nesse período da Covid, né? Falar que o crescimento do vírus é exponencial, né? O que significa isso, né? É, o fator de crescimento dele vai sempre com a ideia de manter no constante, vai sempre multiplicando pelo mesmo elemento. Essa é a ideia da exponencial. A gente vai relembrar um pouquinho alguns conceitos de propriedade de potência e falar um pouquinho dessa ideia aí do que é crescimento exponencial, né? Isso é uma questão característica de alguns seres vivos, de crescer muito rápido, né? Só que essa exponencialidade ela tem que ser limitada, né? Porque os recursos eles são limitados, são escassos. Então, num certo momento, né, você tem um controle até natural. Por exemplo, muitos de vocês já ouviram falar em pragas que se dão em determinada vegetação. Ele cresce assustadoramente, destrói tudo, e do nada ele acabaria, porque faltaria recursos para que ele continuasse a se reproduzir. Né? O crescimento de determinados seres é muito rápido. Né? É, os mais característicos, vírus, bactérias, né? Eles produzem alguns tipos de insetos, né? Se reproduzem de uma forma muito acelerada. Né? E quando tem uma taxa de crescimento, com essa ideia multiplicativa, dizemos que é uma função, um crescimento exponencial. Tá bom? Então, vamos lá. Pegando a ideia aqui, o que é uma função? Nossa, a letra não tá boa. O que é uma função exponencial? Né? Na verdade, é toda função, a gente fala assim, ó, que nasce nos reais, que você pode pegar um real, e a imagem dela sempre vai dar um valor positivo. Opa, uma coisinha errada aqui, falei positivo e botei diferente de zero. Né? Positivo, tá? Então, a gente escreve assim, ó, f de x é igual a elevado a x. Onde A para a gente, ele é um número real. Tá? E A não pode ser 1, porque 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Né? E o elemento A é chamado de base. E o elemento X é chamado de expoente. Beleza? Quando eu tenho qualquer coisa que eu possa modelar com uma fórmula desse tipo, a gente fala que é uma função exponencial. Observe para trabalhar com expoentes. Então, uma coisa para a gente relembrar rapidinho são as potências. Então, por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, A elevado a qualquer coisa, eu estou pegando A e multiplicando por A quantas vezes eu escrever esse expoente ali, ó, M vezes. Então, quando eu pego assim, ó, o que significa 3 ao quadrado? 3 duas vezes. 3 vezes 3, que é igual a 9. 1 meio a quarta. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 16 avos, tá? Isso é o básico para a gente precisar, mas o que a gente vai usar muito na função exponencial são as propriedades de potência. Quais são as bases que a gente usa? Multiplicação de mesma base. Repetem-se as bases e somam seus expoentes. Por exemplo, na base 10. 10 elevado à quinta vezes 10 elevado à sétima. Como a base é igual, eu estou multiplicando, mantenho a base e somo os expoentes. 5 mais 7.
10 elevado a 12. Tá? A outra, divisão de mesma base. Repete a base e subtrai seus expoentes. Então, por exemplo, 8 elevado a 8 menos dividido por 8 elevado a 3. Dá 8 elevado a 8 menos 3. 8 aqui. Uma outra coisa que a gente precisa é a potência de potência. Repete a base e multiplicam-se os expoentes. Então, 5 elevado a 3 elevado a 4. 5 elevado a 12. Existem outras, tá? Mas para a gente, as mais importantes vão ser essas três aqui. Multiplicação de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Na divisão, diminui o expoente, a divisão diminui. E potência de potência, multiplicam-se os expoentes. Tá bom? Por que isso? Porque quando eu tenho uma função exponencial, né? Eu faço, por exemplo, imagina essa função aqui, ó. F de x é igual a 2 elevado a x. O que significa f de 3? Então, por exemplo, o 3 está no lugar do x. Então, é 2 elevado a 3. Vira uma potência. Olha. 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. É a ideia do filtro. Né? A função é um filtro. O x é o número que vai passar no filtro. O que sai é a resposta. É o y. Tá? Então, e aí a gente acaba trabalhando com a ideia do que é função, de você trocar o valor da variável, né? Ou brincar com a imagem. E se eu perguntasse para vocês assim, olha, para quais valores de x eu tenho o número 32? O que eu tenho aqui? Ó? F de x. Bom, quem é f de x? Opa. É 2 elevado a x. Só que 2 elevado a x, né? Opa. Escrevi aqui. Apertar a canetinha aqui. Deixa eu apagar de novo aqui. Não precisa apagar. Foi agora. Então, ó, se eu pegar aqui, ó. 2. Vou deixar assim. 2 elevado a x é igual a 32. Então, 2 elevado a x. Se eu fatorar o 32, ó, 32 é por 2, dá 16. É por 2, dá 8. É por 2, dá 4. E é por 2, dá 1. Então, 2 5 vezes. Então, isso é igual a 2 elevado a 5. Então, cortei o 2 que é igual. X vale 5. Eu estou passando uma etapa aqui, porque isso aqui é a ideia da função. Ou você tem a variável x, ou tem a variável y, né? Que é a ideia da função que a gente fez, da função afim, da função quadrática, de todas as funções que nós trabalhamos. Com isso, olha o que a gente acaba obtendo. Deixa eu pegar uma... Olha o que a gente acaba obtendo. Vou aumentar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou mudar aqui o programa rapidinho. Imagina que eu quero fazer um gráfico da função afim. Tá? Deixa eu fazer uma... Função afim. Eu vou fazer o gráfico da função afim, ou, desculpa, função exponencial. Imagina que eu escrevo aqui, ó. F de x é igual a 2 elevado a x. Então, eu vou dar o gráfico, olha a curva como é que olha. Vocês devem ter ouvido falar direto, cresce exponencialmente, olha. Porque ela, à medida que vai passando, no caso a gente teria o tempo teria aqui, podia ter a parte negativa. Ela vai se manifestando muito rápido, ó, vai subindo muito rápido aqui.
Então, vou pegar um ponto qualquer dessa curva, que eu vou chamar de A, e 2 elevado a A, né? Olha que legal. Peraí. Será que eu vou ter com acento? Vou ter com acento, perdão. Ele apareceu com acento. E 2 elevado a A. Ó, olha que legal aqui. Ó. Se eu pegar um ponto A, começa aqui, olha. À medida que eu for andando, ele vai subindo, percorrendo a curva. Como que ele vai subindo? Ó? À medida que eu vou andando para a direita. Imagina o tempo sendo para a direita. Então, à medida que eu vou aumentando, ó, ele vai subindo muito rápido. Agora que eu estou subindo, o Azinho seria o meu X, então vou começar do zero, mais ou menos, aqui. Ó. Eu estou crescendo muito devagarzinho, olha. Agora quando aqui ele está subindo, olha a altura dele. Ele vai subindo muito rápido. Isso é a ideia do crescimento exponencial. À medida em que, no caso, quando a gente faz uma avaliação do crescimento exponencial, é tempo com resultado, tempo com população, por exemplo. À medida que o tempo vai passando, aquela população vai aumentando assustadoramente, que a gente fala exponencialmente. Beleza? Essa é a ideia que a gente acaba falando. Então aqui, olha, quando a gente tem uma equação exponencial que a gente precisa, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Tá. Deixa eu pegar uma equação exponencial qualquer. O que é uma equação exponencial? A gente faz duesinhas e tá bom. É quando eu consigo colocar na mesma base, ó, coloco a base igual, se a base é igual, obrigatoriamente o expoente tem que ser. Isso é a definição do que é uma equação exponencial. Por exemplo, aquela que eu fiz agora há pouco para vocês. Ó. 2 elevado a x, vou fazer uma menorzinha, igual a 16. 2 já está na base natural dele. Quem é o 16? 16 é o fator. Por 2, que dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. E por 2, dá 1. É o 2, 4 vezes. Como 2 é igual a 2, isso sugere que x tem que ser igual a quem? 4. Então, a solução do problema é o número 4. O que é importante aqui? Importante é que eu vou ter que precisar da fatoração. E para fazer a fatoração, eu preciso dos números primos. Para colocar do lado que é portanto, os principais, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, até 47, só até 50, tá bom? Eu preciso desses elementos. Por quê? Imagine que eu tenha um outro exemplo assim, ó. 3 elevado a x menos 1 é igual a 27. Aí eu vou lá e fatoro 3. Os mais dois exemplos só, tá? Fatoro o 3 já está. E se eu fatorar o 27, é por 3 dá 9, é por 3 dá 3, né? Que é por 3 dá 1. É o 3 elevado a 3. Como a base é igual, sobrou o expoente. X menos 1 é igual a 3. X é igual a 3 mais 1, 4. Então, usei a propriedade. E aí, eu posso usar a propriedade de outras maneiras. Ó. 25 elevado a 2x menos 3 é igual a 1 sobre 125. Quem é o 25? 25 é por 5, dá 5. Que é por 5, dá 1. Que é o 5 ao quadrado. Quem é o 125? Se eu pegar aqui e dividir, ó, 125 por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Que é o 5 elevado a 3. Pela propriedade de potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, 2 vezes 2x
4x. 2 vezes 3, 6. E como está embaixo, para eu passar para cima, a ideia é você diminuir os expoentes. Por quê? Porque se eu escrever 5 elevado a 3, 1, todo número elevado a 0, dá 1. Né? É como se você diminuísse o expoente. Ó. Divisão agora, 0 menos 3, menos 3. Então, quando ele está no denominador, se eu quiser passar ele para cima, troco o sinal do expoente. Como que está 3, vira menos 3. E aí, olha que legal aqui. Olha que legal agora. Ó. Cortou embaixo, 4x menos 6 igual a menos 3. 4x igual a menos 3 mais 6. 4x igual a 3. X é igual a 3 sobre 4, que é a minha solução. Observe que num problema só, eu posso ter todas as propriedades, todas, tá? E aí a gente tem que ter cuidado com isso, que pode ser todas as propriedades, como que eu acabei de lembrar aqui, olha, se eu pegar uma coisa na forma de fração, 1 elevado a n é igual a A elevado a menos n. 1 sobre A elevado a n é igual a A elevado a menos n, que é uma decorrência das propriedades de potência, tá bom? Então, cuidado com essas propriedades, né? E aí, por exemplo, o que pode acontecer muito é assim, ó, tem que ter cuidado com uma coisa que eu falei ali, por exemplo, ó. Ah, mas como eu coloco alguém na base de alguém aqui? Todas as vezes que apareceu o número 1, é a própria base elevada a 0. Por quê? Todo número elevado a 0 dá 1, tá? Então, fique atento quanto a isso, que aí, ó, cortou, 2x ao quadrado menos 4 igual a 0, 2x ao quadrado é igual a 4, passo 2 dividindo, vai dar 2, x é igual a mais ou menos a raiz de 2, que é a sua solução. Deu uma equação de segundo grau, se tiver completa, faz o delta, tudo normal. Gerou a equação aqui, ela vai ser do primeiro ou do segundo grau que você já conhece. Então, olha, finalizando, né? Um modelo exponencial é aquele modelo que cresce muito rápido. Por exemplo, a gente pegou na base 2, ficaria 2, né? 4, 8, eu vou dobrando, 16, vou multiplicando por ele mesmo. Isso é um modelo exponencial. E alguns seres crescem assim, tá bom? Obrigado aí, galera. Até a próxima.